Olá, boa noite. Gostaria de desejar para vocês boas-vindas. A gente então vai começar a nossa aula ao vivo sobre a disciplina 4, sobre a relação da pessoa com deficiência visual com a sociedade. Primeiro, eu gostaria que vocês me dessem um ok se o áudio e vocês estão me vendo legal, porque a gente nunca sabe se a gente está conseguindo uma conexão ideal. Então, por favor, sinalizem nos comentários se vocês conseguem me ouvir, para que eu consiga prosseguir, então. Bom, então me chamo Lidiane, eu sou professora, como a maioria de todos vocês, e eu queria dizer para vocês, depois de um dia de trabalho, que eu estou muito feliz de poder ter essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, dentro desse grande curso que a gente está trabalhando, né? E está tendo a oportunidade de estar, então, disponibilizando um pouquinho do que a gente consegue aprender ao longo dessa caminhada como professora, é bastante satisfatório para mim, como educadora. Antes de começar sobre o assunto que a gente vai trabalhar, eu queria contar um pouquinho para vocês como que eu cheguei até aqui. Eu sou professora da Rede Municipal de Pelotas, e há 7 anos atrás, quando eu comecei a minha caminhada como educadora, eu me deparei em sala de aula com alguns conflitos pessoais, assim, de chegar na sala de aula e não saber o que fazer, né? Então, foi naquele momento, há 7 anos atrás, que eu decidi ir para essa área de estudo, tentar me capacitar um pouco mais, tentar trazer mais qualidade às minhas aulas. Foi então que eu me apaixonei pela inclusão e comecei a trabalhar inicialmente com autismo, né? Depois, mais especificamente com a deficiência visual, e hoje trabalho mais especificamente com a deficiência visual. Quando a gente chega em sala de aula e a gente conhece um aluno com cegueira ou com baixa visão, a gente fica se perguntando como a gente vai fazer para trabalhar com esse aluno, né? Como a gente vai transpor aqueles conteúdos que a gente está acostumado a lidar no dia a dia, de maneira que aquele aluno consiga também ter a aprendizagem que a gente deseja. Né? Então, acredito que esse seja o maior desafio da gente como professor, né? Quando a gente chega lá na sala de aula, a gente se depara com essas situações e a gente não sabe como agir. Então, há 7 anos atrás, quando eu me deparei com essa situação, eu contei muito com a ajuda das professoras da sala de recurso, né? E vi que era um trabalho extremamente importante, que contribuía enormemente para o trabalho do professor dentro da sala de aula, e com certeza eu pude aprender muito, e aprendo ainda hoje muito com as meninas que trabalham na minha escola comigo. Então, naquele momento eu decidi e fui em busca do conhecimento, assim como vocês hoje, né, buscam o curso. Eu também tive esse momento, assim, de aprendizagem e tenho ainda até hoje. Tantas coisas que a gente aprende, né? Então, é tão bacana a gente poder dividir, compartilhar isso com todos, que, que hoje eu me considero uma pessoa muito feliz, assim, de estar podendo estar aqui hoje conversando com vocês. Primeiro, quero parabenizar todos vocês pela escolha de fazer um curso como esse, né? Porque a gente sabe que na maioria do nosso trabalho como educador, nós não somos incentivados a estudar, e quem estuda, estuda por conta própria, muitas vezes, né? Não é liberado para poder estudar, para fazer os cursos, né? Enfim. Então, vocês todos estão de parabéns por estarem juntos conosco, né? Nessa caminhada de conhecimento. E com certeza nós vamos aprender muito juntos. Então, quero apanhar os comentários de vocês. Boa noite a todos. Boa noite, Roseni. Obrigada, Daniel, por dizer que tá tudo ok com o vídeo. Qualquer coisa avisa. Boa noite, Maiana, Maximira, Dayana Zambuja. Que legal que vocês estão juntos com a gente. Oi, André, e aí, tudo bem?
É muito legal poder estar com vocês. Alguns de vocês já tive a oportunidade de conhecer em algum curso, alguma palestra que a gente trabalhou. Fico bem feliz. Oi, Cleusa, tudo bem? Oi, Simone, boa noite. A gente gosta muito de conversar com os colegas, né? Que a gente está dentro da sala de aula também, né? Além de trabalhar no núcleo de inclusão, de acessibilidade e inclusão da UFPEL, também ainda leciono como professora na classe regular. E a minha escola, ela tem uma característica interessante de acolhimento de alunos com deficiências ou transtornos e dificuldades também de aprendizagem. Então, a gente tem bastante interesse na área e também comprometimento com esses alunos, né? Então, a gente gosta muito de trocar ideia com um colega, né? Eu acho que a gente cresce muito. Ainda outro dia, uma colega estava trabalhando de uma determinada maneira em sala e ela compartilhou comigo o trabalho, já foi uma forma também de melhorar a minha prática. Então, a gente fica bastante feliz, assim, de poder estar aqui hoje conversando com vocês. Boa noite, Ângela, tudo bem? A gente está esperando o pessoal entrar, já tem algumas pessoas online, para conversar um pouquinho com vocês. Nessa disciplina, numa disciplina mais tranquila, né? Assim, não tem tantos conhecimentos assim mais aprofundados, mas ela não deixa de ser importante também, porque o papel do professor ele é fundamental nessa convivência social, né? Que afeta enormemente as pessoas com deficiência visual. Então, não menos e não mais importante que as outras disciplinas, mas também é importante a gente vir aqui conversar, porque nós, como professores, temos um papel importante nesse contexto, né? Então, eu dei uma olhada nas tarefas de vocês, né, nos comentários de vocês, vi que vocês têm, assim, uma ideia muito interessante sobre o assunto, separei alguns pontos para a gente conversar, né, hoje, e também, assim, gostaria de agradecer por vocês poderem estar compartilhando isso com a gente, que a gente aprende também a cada leitura de cada tarefa, né? Então, no primeiro momento, né, a gente pensa assim em convivência. O que a gente pode pensar quando a gente fala em convivência? Bom, conviver com qualquer pessoa já é extremamente difícil, né? Pensando na nossa singularidade como pessoa, nossos conceitos, nossas vivências. Então, às vezes, conviver não é sempre fácil, né? Principalmente com as pessoas que vivem dentro da nossa própria casa. A gente precisa conhecer as pessoas, aceitar as diferenças, né? E imagina quando a gente fala num contexto mais social, né, onde as pessoas irão opinar, irão ter a sua postura, é extremamente difícil, assim, eu vejo pela escola, né, no momento em que a gente está num contexto plural de colegas, às vezes um tem uma ideia, outro tem outra, né, e nem sempre nós conseguimos concordar em tudo, né, e a nossa convivência, ela sempre deve ser pautada no respeito, né, quando isso é comum, é mais fácil conviver, né, socialmente. E quando a gente traz esse assunto para o lado da pessoa com deficiência visual, a gente também traz aspectos importantes, como, por exemplo, né, outro dia, encontrei um aluno nosso da universidade no corredor e ele estava sozinho, e eu perguntei para ele, né, por que ele estava sozinho ali? E ele disse que os colegas tinham ido tomar um café e não tinham convidado, né? E aí eu fiquei assim curiosa, por que será que eles não convidaram o colega para ir? E aí eu perguntei, por que tu acha que eles não te convidaram? E ele disse assim, eles acham que eles teriam que me guiar até lá, que talvez eu fosse ser uma companhia desagradável. E eu fiquei refletindo sobre isso, né? E resolvi trazer isso também para dentro da disciplina, com o relato de alguns alunos, né? De como eles vivem o dia a dia, como foi chegar até a universidade, porque tem toda uma história, um histórico por trás
dessas conquistas deles, né, de estarem na universidade, que deve também ser discutido, né? Então, a gente fica muito feliz de poder estar compartilhando essas experiências junto com os alunos, né? E quando a gente está trabalhando com a convivência dentro da sala de aula, ela se torna um compromisso, né, como professor, de tentar fazer com que essa interação aconteça de forma saudável, né? Então, eu sempre penso assim, nos trabalhos que a gente pede para os alunos, que eles possam se conhecer uns aos outros, né, dar oportunidade. E quando a gente tem um aluno com deficiência em sala, é importante também que os outros ditos normais possam ver a pessoa por trás da deficiência, né? Que essa fala foi a fala de um dos nossos alunos que nos trouxe o relato na disciplina, e eu achei bem bacana, né? O sentido, o gosto de poder dizer isso, né? E ele falou com bastante propriedade de ter, assim, a capacidade de ver a pessoa por trás da deficiência, né? De que cada pessoa pode ter as suas debilidades, enfim, mas que por trás de tudo existe alguém querendo se relacionar, se dar bem com todo mundo, né? E a gente então trouxe mais ou menos esses relatos para mostrar essa trajetória e o quanto essa trajetória foi, como eu vou dizer para vocês, quanto essa trajetória foi, foi sendo contribuída por outras pessoas, né? Além da família, né? Que também estava ao lado sempre. Então, tomar uma aguinha, eu tô um pouquinho gripada. Então, assim, a gente foi tentando trabalhar nesse sentido. E achei super interessante, assim, que nos relatos de vocês, ali das tarefas, vocês conseguiram relacionar bem esses pontos, esses fatores que a gente trabalhou na disciplina. Então, trouxeram algumas coisas bacanas para o nosso trabalho, que vão somar muito, assim, e depois vou compartilhar com todos, assim. A gente tem essa ideia na sociedade de que tudo é pautado pela visão, né? E isso já tem um autor que traz essa ideia há bastante tempo, que é o Mancini, e ele trabalha com essa questão da cultura do vidente, né? Então, tudo que nós temos na sociedade era baseada muito na cultura do vidente. Então, tudo a partir daí vem sendo pautado, que depende muito da visão. Desde uma propaganda feita num canal de TV, até qualquer outra coisa que tenha na mídia, né? Então, desde muitos anos, a visão tem sido super valorizada, né? E de um tempo para cá que a gente já observa que isso vem sendo modificado. Então já existem, né? Eu gosto muito daquele que a gente está olhando um filme e dá aquele plim-plim da audiodescrição. Então já está sendo pensado que em outras formas para substituir, né? Para trazer a acessibilidade também de vários recursos, né? Então, quando a gente fala da cultura dos videntes, a gente tem que ter a ideia de que isso pode e deve ser modificado, né? Que isso já não cabe mais na nossa sociedade, né? Então, a gente tem esse compromisso social de transformar essa cultura, né? Essa cultura de depender tudo da visão. Então, há muito tempo, uma luta grande vem sendo travada por pais, familiares, professores e os próprios estudantes, né, as próprias pessoas com deficiência visual. Essa luta vem sendo travada há muito tempo e vem sendo marcada por vitórias e por muitas dificuldades, né? Mas com certeza grandes evoluções vêm acontecendo
né? A gente sabe disso a partir do momento em que se cria, né, a política de inclusão. A gente tem um reforço enorme de todos os direitos, né, que a gente vem lutando há muitos anos, né? E uma das nossas maiores conquistas foi a lei de cotas para pessoas com deficiência, né? Então isso nos trouxe assim um alento ao coração, né? Porque a gente acompanha o aluno desde lá das séries, né, iniciais, desde lá da educação inicial, e aí quando ele termina o ensino médio, a gente não sabe, né, o que seria. E agora com a lei das cotas, a gente se une e cria uma rede de apoio para que esse aluno possa estar dentro da universidade, né? E claro, não nego assim que existem muitas coisas ainda para serem trabalhadas, né, para serem conquistadas, né? Mas uma coisa é certa que a gente tem que estar sempre ter em mente que não permitir o retrocesso, né? Sim, e sim o, o aumento, né, das coisas que a gente espera, das coisas positivas, das conquistas, né? Então, nós temos esse compromisso, né, de trabalhar com essas questões também dentro da escola. 3 fatores que vão determinar uma boa convivência, né, com os nossos alunos, né, dentro dessa convivência social, que vão trazer esse aluno para perto de nós, para perto dos seus colegas, para perto da sua vizinhança, perto das pessoas que ele convive, né. O primeiro ponto é a acessibilidade. E aí na aula eu trouxe para vocês os tipos de acessibilidade que existem, né? A gente fala geralmente acessibilidade, a gente pensa na acessibilidade arquitetônica, né? Ter a rampa, ter as faixas de sinalização, né? Ter as placas com leitura em braille, mas a gente às vezes não pensa que também existem outras formas de acessibilidade e até tão ou mais importantes, né, do que a acessibilidade arquitetônica. Então, é importante a gente conhecer esses tipos de acessibilidade e ver quais tipos nós, como professores, ou de sala de aula regular, ou de sala de recursos, ver quais desses tipos de acessibilidade estão sobre a nossa responsabilidade dentro da escola, né? Então, nos trabalhos de vocês que eu tive a oportunidade de apreciar, eu vi que muitos comentaram sobre acessibilidade atitudinal, que é aquela em que as pessoas, né, incluem as suas atitudes de forma diferenciada. Então, por exemplo, né, quando, voltando à história do estudante que estava parado e que não foi tomar o café porque os colegas não convidaram, né? Então, as atitudes desses colegas não proporcionaram uma acessibilidade atitudinal. Por quê? Porque desconhecem o tema, né? Então, até achei interessante que um de vocês colocou nos trabalhos que o desconhecimento proporciona, né, muitas das coisas que a gente quer evitar. Então, a importância de ter um conhecimento sobre o assunto traz uma maior acessibilidade também a esses estudantes, né, esses alunos, enfim. Então, depois dos tipos de acessibilidade, a gente vai voltar ainda a falar desses tipos, a questão da família. E aí isso ficou muito claro para nós, né, que vimos os relatos dos meninos, que a família teve uma participação muito especial na relação deles com a sociedade. Porque a família foi a que acolheu primeiramente, né? A família trouxe, levou a criança ao médico, identificou a deficiência visual, tomou as primeiras providências, né? E quanto mais rápido é essa percepção da família, mais rápido a intervenção começa a acontecer, né? E mais rápido ainda
essa criança começa a se desenvolver, né, dentro desse contexto. E é interessante, assim, né, o quanto a família que já conhece pessoas com deficiência visual age de forma diferente da família que não tinha antes conhecimento, né? Então, se vocês pararem para observar dos alunos de vocês com deficiência visual, assim, e pararem para conversar com a família, vocês vão ver, assim, as famílias que já tinham um filho, ou um pai, uma mãe, um avô, com alguma deficiência visual, quando nasce a criança, eles já conhecem os caminhos, né? Então, eles já sabem que tem que levar no oftalmologista, que vai ter que fazer a reabilitação no Braille, que vai ter que fazer acompanhamento anual, né? E já tem uma maior aceitação, né? Ou então, aquele que desconhece, vai talvez tenha um choque, mas no momento em que começar a conhecer, já vai, então, se empoderar e vai em frente, né? Então, é muito legal poder contar com a família, né? Todos nós sempre esperamos muito que a família seja essencial para o aluno, né? Não só o aluno com deficiência, mas também todos os alunos. A gente quer que eles possuam alguém que se importe com eles, que tenham neles muito apreço e que cuidem deles, né? Desde muito pequenos e que depois, quando adultos, ainda continuem apoiando e incentivando. Só que a gente sabe que nem sempre é assim. Mas quando uma criança nasce com uma deficiência, a família ela tem um papel ainda mais importante, porque ela vai estar acompanhando e vai estar transformando, né, todas as dificuldades em superações junto com aquela criança. E uma coisa muito legal é que quando uma família se dedica e leva essa criança em todos os tratamentos, nas reabilitações, nas estimulações, essa criança cresce e desenvolve perfeitamente, né? Então, eu gosto muito de dar os exemplos dos nossos alunos da universidade, que, que são exemplos de pessoas, né, que superaram várias barreiras e ainda superam todos os dias, porque não é fácil, né, viver nesse contexto de ausência de acessibilidade, enfim, de apoio. Mas são pessoas que desenvolvem a cada dia autonomia e superam essas barreiras, né? Com apoio de várias pessoas, não só da família, mas também professores, colegas e todos os demais, né? Então, fica claro a importância, assim, e é uma coisa interessante também de ver, assim, às vezes a gente tem alunos que têm uma certa insegurança para se deslocar sozinhos, mas quando eles entram para a universidade, eles começam a fazer esse deslocamento sozinhos e a família apoia muito para que isso aconteça e é interessante de ver assim o resultado deles, né? Ainda outro dia a gente tinha um estudante que vinha sempre acompanhado e numa ocasião ele estava sozinho já desejando autonomia, embora a gente se preocupe, né, com os trajetos que não têm acessibilidade arquitetônica, enfim, as tentativas deles demonstram muita força de vontade e certeza de que vão sim conseguir avançar nesse contexto, né, cheio de barreiras. E assim, ó, o papel da gente, né, o papel da gente é tá dando esse apoio, esse suporte, né. Então, quando a gente fala da acessibilidade, a gente tem alguns tipos que não nos cabem diretamente, né? Mas alguns nos cabem como educadores. Então, por exemplo, né, acessibilidade arquitetônica. Muitas vezes não nos cabe, mas se eu estou à frente de uma gestão de uma escola, né? Se eu estou à frente da gestão de algum órgão público, eu posso também me dispor a ir atrás, né, dessas questões. E quando eu consigo, né,
é satisfatório, assim, né? Porque aumenta muito. Eu lembro que quando eu trabalhei, assim, com aluno com cegueira na escola, o meu sonho é que tivesse uma faixa para que ele uma faixa no chão com as sinalizações e placas para que ele conseguisse se locomover da sala de aula ao banheiro, ao refeitório, sozinho, né? Porque a autonomia é muito importante para o desenvolvimento também. E a gente, aos poucos, a gente vai conseguindo, mas nem sempre tudo, né? Então é um trabalho bem de formiga, mas nos cabe sempre proporcionar debates e incentivar essas mudanças, né? E estar ali sempre pressionando para que essas mudanças aconteçam, né? Já a nossa parte como professor entra mais na questão da acessibilidade metodológica, que é criar formas, né, métodos para que a criança, o jovem estudante, consiga então aprender, né? Consiga então chegar àquele resultado tão esperado que o professor sempre deseja, que é a aprendizagem, né? E eu lembro assim de quando eu trabalhava em sala de aula com questões muito abstratas, às vezes na minha área de biologia trabalhava questões assim que eram mais de microscópio, né? Era muito difícil transpor aquela imagem que estava sendo vista no microscópio através de uma descrição ou transpor através de um modelo, mas essa acessibilidade metodológica é uma responsabilidade nossa como professor, né? E nós temos que ir em busca dessa forma. E é óbvio que nem sempre a gente vai acertar, mas quando a gente se dispõe a fazer um trabalho, esse trabalho ele funciona e ele traz muitos resultados, né? Ainda outro dia eu estava conversando com um aluno nosso que é cego e ele disse assim para mim, professora, no ensino médio eu sugeri para minha professora de biologia que ela trocasse as cores por números. E claro, né? Quando a gente troca as cores por números, tudo tem mais sentido, né? Tudo tem uma sequência lógica e facilitou muito o aprendizado dele. Então, uma simples atitude, né? Um simples método fez toda a diferença para ele aprender DNA, né? Que era naquela a fita de DNA que ele se referia das cores. Então, ela mudou as cores, né? Em vez de dizer vermelho, azul, verde, ela trabalhou 1, 2, 3, 4 e aí ele conseguiu decorar as posições. Então, às vezes, uma atitude muda tudo, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência como professor, né? Dando uma olhadinha aqui nos comentários, vejo que algumas pessoas vêm comentando isso, gente. Participem, mandem sugestões, dúvidas, que a gente também vai tá, conversando sobre isso também. Então, na escola, a gente faz esse trabalho de acessibilidade metodológica e comunicacional também, né? Destravando essas barreiras de comunicação, muitas vezes, né? Então, eu lembro sempre que na hora de montar os grupos para os trabalhos, era importante misturar a turma, para que eles pudessem ter oportunidade de se conhecer, né? Só que nem sempre, às vezes, o aluno que possui deficiência quer fazer o trabalho com alguém, ou quer conversar, às vezes por timidez, às vezes por medo do bullying, né? Que alguns de vocês mencionou nos trabalhos, né? Que muitas vezes a inclusão se relaciona com essa questão do bullying e afasta uma pessoa da outra, né? Um aluno do outro dentro da escola. E às vezes, por medo disso, o aluno se fecha. E aí sim, o professor pode sim fazer uma intervenção, uma conversa, um esclarecimento, uma palestra, né, uma dinâmica, para que esse exercício do respeito possa ser, então, trabalhado também dentro da sala de aula, né?
E isso, assim, com certeza traz muitos resultados. Falo para vocês por experiência própria, de sala de aula, assim, de que esse exercício, né, aquela brincadeirinha que a gente faz em sala de aula de colar papelzinho nas costas e dar características, eles vão se identificando como pessoas e vão vendo o quanto eles podem também, o quanto eles sendo cruéis com os outros podem ser com eles. E aí, a partir daquilo, a gente cria toda uma situação baseada no respeito, na consideração, na empatia, e isso melhora a turma como um todo, né? Não só no contexto da turma que tenha estudante com deficiência, mas no contexto de uma convivência social agradável para todos. E isso, assim, é muito legal de se trabalhar, né? Mesmo sendo professora de sala de AE, essas dinâmicas também podem partir de nós, né? Então, levando também esse apoio aos professores das salas regulares, porque às vezes o professor se encontra perdido e cabe a nós também auxiliarmos também nesse sentido, né? Vendo o comentário aqui da Sil Ferraz, que fala que a parceria da família e escola é de grande importância para que possamos juntos dar o primeiro passo. Com certeza, a escola é um dos próximos pontos que a gente ia conversar. A escola, ela trabalhando em conjunto com a família, ela vai trazer, sim, muita contribuição, né? E a escola, assim, às vezes precisa dessa relação com a família, né? Precisa saber como, né, fazer. E a família acompanha o filho já há mais tempo e às vezes nos ajuda, nos auxilia também, nos dizendo como começar, como dar o primeiro passo, muito bem colocado. A Jaqueline vem dizendo aqui, ó, quando o professor utiliza atividades acessíveis e diversificadas, pensando em atender o aluno com deficiência, possibilita a aprendizagem desses alunos e de toda a turma. Todos acabam ganhando diante da diversidade. Com certeza, né? A turma, ela recebe de forma muito agradável, assim, essas atividades que a gente prepara com carinho. Ainda outro dia a gente estava construindo uma tabela periódica gigante, né? E aí os alunos disseram, professora, nós vamos usar isso em sala de aula. Sim, com certeza, né? Então, não só o aluno com baixa visão vai ter o acesso à tabela periódica mega ampliada, mas também os outros vão ter acesso. E quanto mais dinâmica for esse material, melhor, né? Então, aquela tabela vai destacar os elementos, vai trazer mobilidade às peças, vai poder ser montada, desmontada, vai ter fichinha com informações atrás, com aplicações de vida diária. Então, um simples material pensado, né, para uma determinada situação específica, com um material adaptado, pode sim ser trabalhado com toda a turma e trazer um enorme aprendizado, né? E a turma gosta muito quando a gente traz essas propostas. Muito bem colocado, Jaque. A gente tá conversando e eu já estou acompanhando os comentários de vocês aqui para irmos juntos dialogando. O diálogo, a Carla diz o seguinte, o diálogo entre professor e aluno é muito importante, pois como no caso do exemplo citado, sobre substituir cores por números, o aluno também pode dar dicas ao professor de como facilitar sua compreensão, assim também a troca de experiências entre colegas de profissão. Isso muito bem colocado. Então, uma convivência agradável entre professor e aluno traz, né, além da amizade, que é uma coisa que eu particularmente aprecio muito, né, traz essa troca, né, e depois a convivência com o colega professor também vai trazer uma troca, né. Então eu lembro outro dia conversando com uma professora que precisava ensinar gráficos e aí eu disse para ela que em uma outra ocasião eu tinha utilizado barbante para ensinar as camadas dos átomos, para fazer o relevo das camadas do átomo, e ela pensou em usar o barbante para fazer os gráficos que ela precisava ensinar, né? Então,
uma simples conversa no recreio, no intervalo, proporciona essa troca do conhecimento que é muito importante, né? E acentua a enorme necessidade dessa convivência saudável entre todos, né, todos os sujeitos dentro da escola. E é bem bacana, assim, a gente poder trabalhar. Aqui nas colocações que vocês fizeram nos trabalhos, menciona bastante coisa sobre o papel da escola nessa relação, nessa convivência, e fala assim, ó, que a acolhida no ambiente escolar faz toda a diferença na inserção dos alunos. Então, quando o estudante chega na escola, né, e é bem acolhido, já começa a fazer a diferença na vida dele, né? Se vocês observarem ali nos relatos dos meninos, né, que contribuíram para a nossa disciplina, vocês vão ver que eles em vários momentos colocam o acolhimento como um ponto importante na caminhada deles, né? E o quanto isso fez diferença para eles, né? Nas vitórias e nas conquistas que eles tiveram, né? Aqui a Vanessa Bernardi coloca como no EJA, é no mesmo período que a aula do estudante, o contato com os professores e o acompanhamento é facilitado. Estou sempre em contato com todos. E isso, Vanessa, muito, muito legal a tua colocação. No EJA o contato é direto, né? Então a gente também trabalha no EJA e é bem interessante a parceria. Além disso, também vocês colocaram bastante coisa interessante nos trabalhos, dizendo que notaram, assim, nos relatos dos meninos, a importância da escola Luiz Braille, né, aqui em Pelotas. Então, acredito que aqui é o Centro Luiz Braille, mas existem outros centros de atendimento também ao longo do Brasil, né, Benjamin Constant e outros, que são referência para as famílias, né, nesse primeiro momento da vida da criança, né, quando a criança, então, é reconhecida a deficiência visual, essa criança passa, então, a frequentar a escola, né, uma escola especial, ou um centro de reabilitação, ou os dois, né, que geralmente trabalham em conjunto, e a criança passa a ter atendimentos ali básicos, né, estimulações bem básicas, para então depois ir para o ensino fundamental. Então, geralmente, a partir do sexto ano, quinto ano, que essa criança passa então a pertencer a turmas regulares. Antes disso, ela então é alfabetizada em braille, aprende a usar o soroban, vai ter contato com as tecnologias, né? Já aprende a usar, então, aí os programas básicos como o DOSVox. E isso traz muitos benefícios, porque quando o estudante já chega com esse conhecimento, para nós professores se torna mais nós sabendo usar os recursos torna mais fácil o nosso trabalho, como por exemplo assim, uma sala de AE tipo 2 tem impressora em braille, então se eu sei que meu aluno utiliza o braille, eu posso usar essa impressora para preparar o material, né? Eu vou atrás disso. Se meu aluno utiliza o DOSVox, eu posso ir atrás de um computador para ele usar em aula, né? Para ouvir os textos, para digitar os seus textos, enfim. Então, isso também aumenta essa interação entre o professor e o aluno, né? Proporciona uma maior acessibilidade em sala de aula. E isso é muito legal. Então, no primeiro momento, a escola, os centros de atendimento especializados, eles trazem uma luz, né? E ensinam essas primeiras formas de comunicação e interação, que é muito importante, além, claro, da locomoção, da mobilidade, as atividades de vida diária, autônoma, né? E isso é bem bacana. Também vocês trouxeram a questão da aceitação da pessoa com deficiência visual também se aceitar, né? Aceitar a sua deficiência. Várias pessoas colocaram isso nos trabalhos, na tarefa, dizendo que é muito importante que a pessoa também aceite a deficiência e que através dessa aceitação possa então avançar,
né? Avançar ali no seu contexto. Depois também vocês colocaram outros pontos interessantes, né? Que ainda falta muita acessibilidade nas escolas, né? Não só acessibilidade arquitetônica, como também atitudinal, metodológica, né? E tantos outros tipos, né? Comunicacional, às vezes também falta. Mas também existe muito avanço nessa área, né? Tanto é que na minha pesquisa de mestrado, que eu trabalhei com a questão da deficiência visual, eu fiz uma pergunta para os meus entrevistados, que eram estudantes com deficiência visual do ensino fundamental, médio e superior, sobre acessibilidade arquitetônica. E a maioria, não vou dizer todos, porque alguns responderam que ainda tem coisas para fazer, mas a maioria não questionou e disse estar satisfeito com a acessibilidade arquitetônica nas escolas que estudam. Então, isso é um ponto positivo que nos dá uma ideia de que as escolas, ao longo do tempo, elas vêm pensando nessa acessibilidade arquitetônica, né? Muitas vezes a escola pensa quando recebe um aluno, né? E a partir disso cria acessibilidade, mas já há um avanço nesse sentido, né? Então, até interessante assim de observar que não houve tanta gente, tantos estudantes falando sobre a acessibilidade arquitetônica, falando mais sobre a questão da dificuldade da acessibilidade metodológica, né, que é aquela acessibilidade dos materiais adaptados, né, da transposição didática, enfim, né. Depois a gente falou um pouquinho na nossa aula sobre as atividades de vida autônoma e social, que é uma das áreas que são trabalhadas, né, dentro, muitas vezes, dos centros de atendimento e também devem ser conhecidos por todos nós, né, nas salas de AE também, para também serem trabalhadas, né. Você já viu uma pessoa cega andando tranquilamente na rua? Eu botei isso num slide para vocês, né? Acho que todos nós já vimos, né? E a gente já deve ter se questionado, como que essa pessoa consegue fazer isso, né? E aí a gente sempre tem que ter em mente que ela não fez isso de um dia para o outro, né? Que ela exige muito treino. Então, muita aula de mobilidade, né? Para que ela então saia na rua, pegue o ônibus, suba no ônibus, desça do ônibus, reconheça os locais, né? Mas mesmo assim, precisa ter muito cuidado e muito estudo e muita prática, né, para poder fazer isso, né? Então, ela contou, e aí eu coloco no slide para vocês assim que se ela consegue fazer, se ela consegue andar assim, ela contou com esses 3 fatores, né, muito importantes, que é a acessibilidade, o apoio da família e o apoio das escolas e dos centros especializados. Então, no primeiro momento, essa pessoa foi para o centro, fez a sua reabilitação, fez os cursos oferecidos lá, curso de informática, curso de mobilidade, curso de ações de vida diária, que ensina desde a plugar uma tomada até a costurar, cozinhar, né? Saber lidar com as coisas dentro da própria casa, os aparelhos eletrônicos, para que não tenha risco, né? De choque, no caso da cozinha, não tenha risco com a queimadura, né? Então, dentro de todos esses contextos, as interações, as atividades de vida autônoma e social trabalham nesse sentido, né? De proporcionar segurança e também acessibilidade a essas coisas do cotidiano, né? Do cotidiano das pessoas. Então, assim, é importante a gente ter essa ideia, né? Que essas atividades de vida autônoma e social, elas também
são importantes, né, para o processo de socialização, pois nela que ocorre o treinamento das habilidades referente à alimentação, higiene social, vestuário, aparência pessoal, comunicação pelo telefone, verificação de horas. Então, tudo isso, né, a pessoa vai aprender dentro dessas aulas de atividades de vida autônoma e social. Então, isso também possibilita uma melhor convivência social, né? A pessoa conseguir fazer uma ligação, usar o telefone, usar o computador, se locomover, administrar o seu próprio lar. Isso também contribui muito para que tudo dê certo, né? Aí depois, no final da aula, a gente trabalhou com umas dicas de como conviver melhor com essas pessoas, né? E aí a gente colocou assim, ó, em cada situação, como a gente deve, então, tá participando, né? E o nosso papel como professor de AE é estar auxiliando nessas questões também, né? Então, às vezes, o professor chega e não sabe como agir, a gente pode orientar como agir, né? Eu lembro que, numa experiência minha, eu vi um colega, professor, falando alto com um aluno cego, né? Então, a ideia de que a gente precisa falar mais alto ou falar pausadamente, isso ainda existe, né? Então, desmistificar algumas coisas contribui muito também para o trabalho, para o nosso trabalho, enfim. E quando eu estou atendendo um aluno, sempre devo incentivar, né, a autonomia. A Maria Rodrigues está falando aqui que muito importante é abordar a autonomia e a socialização da pessoa com deficiência visual, pois preparar ela para o mundo. Exatamente. A gente sempre tenta conversar isso com os pais, que, claro, querem muito proteger e amparar e sempre apoiando, né? Mas a gente também fala muito da questão de permitir a autonomia, permitir a aprendizagem, né? Permitir que o filho namore, né? Que saia de casa sem acompanhamento, né? E que isso possa ser de forma segura para ele. E para que isso aconteça, ele possa ter feito os cursos de reabilitação, que ele saiba lidar com a sua bengala, que saiba trabalhar com os seus recursos, né? E aí a gente trouxe as dicas, né, de como conversar com uma pessoa com deficiência visual sem ser invasivo, sem se sentir desconfortável. Num primeiro momento, tu não sabe o que fazer, né? Então geralmente a gente deve pensar de duas formas. A pessoa com que a gente vai querer conversar, a gente já conhece, ela já nos conhece? Se sim, a gente basta chegar até a pessoa e dizer: oi, tudo bem? É a Lidiane. A gente pode ou não tocar no ombro ou no braço da pessoa, depende do nosso nível de intimidade. A gente pode apenas cumprimentar também verbalmente a pessoa, né? E seguir adiante. Eu, como gosto muito dessa coisa de como eu vou dizer para vocês, eu gosto muito do contato com o meu aluno, eu geralmente gosto de abraçá-lo e eu pergunto se posso. Posso te dar um abraço? Posso te dar um beijo? E aí sim eles dizem que sim, e aí então me aproximo e beijo sim, porque eu acho que a gente precisa ter esse toque com o nosso aluno. É muito importante para que ele confie na gente. Óbvio que nem todas as pessoas são iguais a mim, que gostam do contato, mas é importante o aluno saber se vê como uma pessoa que está sendo bem-vinda, que está sendo desejado como aluno, né? A gente que ama o que faz, a gente deseja, né? A gente deseja aquela aula, aquele momento, aquela troca. Então eu faço assim questão de quando eu encontro de tocar, né? De conversar, de ficar cara a cara. Não é necessário usar o tom mais alto de voz, né? A pessoa escuta normalmente. Então a gente pode se comunicar tranquilamente. Só que, claro, se a gente for sair daquele momento da conversa, a gente avisa: olha, eu vou ali no banheiro, já volto,
para que a pessoa não fique pensando que a gente ainda está ali, né, e continue falando. Então, na hora de ajudar, nem sempre a pessoa vai precisar de ajuda. Isso é muito importante. A gente tem sempre que perguntar se a pessoa precisa, né? Tu gostaria que eu te ajudasse, que eu te guiasse até ali a parada do ônibus? Sim ou não? A pessoa vai dizer que sim ou que não. Eu tenho alunos lá na universidade que eu canso de me oferecer e eles dizem, não, não precisa, né? Ou outros que dizem, sim, gostaria, tu pode ficar observando o ônibus para me dizer qual vem, e aí eu fico na parada, aguardo, ponho no ônibus. Então, existem pessoas e pessoas como qualquer outra, né? Todos nós somos diferentes, então, dentro dessa área de estudo que nós estamos vendo, que são os estudantes com deficiência visual, não vai ser diferente. Cada um vai ser de uma forma, e é muito importante a gente entender isso. Na hora de guiar, né? Se tu for guiar, tu pode perguntar como o aluno gosta de ser guiado. Alguns gostam de encaixar o braço, né? Dentro do braço. Outros pegam atrás do cotovelo, outros seguram no ombro, mas geralmente quando o aluno já tem uma vivência dentro dos centros especializados, enfim, eles geralmente usam atrás do cotovelo. Então, fica a critério do que vai guiar e do aluno que vai ser guiado, né? De saber a melhor forma. Quando for passar num espaço muito estreito, dá um passo à frente e avisa que tem um espaço mais estreito para passar. Então, primeiro passa quem está guiando, posterior passa a pessoa, e aí depois tu volta à lateral. E é importante assim avisar quando tiver algum obstáculo aéreo, como por exemplo um galho de uma árvore ou um extintor, né? Que é muito comum a gente ver dentro desses ambientes educacionais os extintores levantados nas paredes. E mesmo que às vezes o estudante está com a bengala, ele não detecta o extintor, então pode machucar o braço, né? Então é importante avisar quando houver os obstáculos. Na hora de visitar uma pessoa que mora sozinha, que tenha cegueira ou baixa visão, não tire nada das coisas do lugar, né? Porque depois a pessoa sabe exatamente onde deixou os objetos, e essa modificação pode atrapalhar a vida da pessoa, pode até causar acidentes. E de forma geral, assim, não se dirigir à pessoa com deficiência através do acompanhante, né? A gente às vezes vê a mãe ou o pai ou alguém junto e a gente fala olhando para o acompanhante. Na verdade, se a gente está falando com a pessoa, a gente vai olhar para a pessoa, a gente vai olhar para o estudante e não para quem está acompanhando, né? Isso é um critério assim interessante a gente sempre estar observando. Legal, gente. Muito obrigada pelas colocações de vocês aqui. A Selênia diz o seguinte: exatamente, também percebo que um olhar com atenção, com carinho, faz com que o aluno sinta segurança e dessa forma avance no processo de aprendizagem. Muito importante. É claro, assim, né, Selene, que nem todos vão ter esse mesmo olhar que a gente tem, mas é importante a gente como professor, a gente tem esse compromisso, né, de passar essa segurança, esse carinho pro nosso aluno, né? Então, como dica geral, eu gostaria assim de dizer para vocês que não precisa ter um cuidado excessivo, né? Como se o aluno fosse de vidro, ou como se ele tivesse uma sensibilidade extrema, ou como se ele tivesse uma superdotação, enfim. Não, ele é só um aluno, como qualquer outro, que não tem a visão e que vai aprender de outras formas. Ponto. E a partir disso, a gente vai criar oportunidades para se relacionar com outras pessoas, com os outros colegas, oportunidades para se relacionar com os outros professores, oportunidades de aprender, de estar ali participando de forma integral da aula, né? E eu me lembro com muito carinho do meu primeiro aluno com deficiência visual, que me ensinou muito e que me desafiou, né, como professora, foi ali que tudo começou. Eu lembro muito que às vezes eu estava em aula e naquela mania de desenhar no quadro, eu dizia para os alunos: olhem para cá, olhem aqui que eu vou mostrar para vocês.
e aí ia desenhar no quadro. E aí, quando eu fazia isso, ele perguntava pro colega do lado o que ela desenhou. E aí, nisso, eu comecei a me dar conta do quanto eu era despreparada para estar ali, para estar lidando com aquela situação, né? Então, eu busquei, e hoje, toda vez que eu vou desenhar no quadro, eu descrevo para os alunos o que está sendo desenhado. E uma das coisas que eu mais aprendi a fazer é descrever tudo que está sendo desenhado no quadro, não só quando se tem um aluno com deficiência visual, mas em relação aos outros também, que às vezes não compreendem os nossos desenhos, né? É importante a descrição. Então a gente faz isso também, e isso proporciona mais uma forma de aprendizagem. Então, além do desenho, além da explicação, tem uma descrição que está sendo desenhado, e isso enriquece o nosso trabalho. Então, assim, é importante. Uma coisa assim legal de falar para vocês é que em nenhum momento eu precisei substituir nas minhas aulas a palavra ver por qualquer outra palavra, né? Eu sempre pensei que o ver não tem a ver com a visão, mas sim com a compreensão. E, além de tudo, é o cérebro que vai fazer que vai ver, né? Então, no momento que tu colocou algo para ser visto no quadro, ou numa foto, ou no slide, ou no objeto, se tu descrever, ele também vai estar vendo, né? E isso é muito importante, a gente não precisar ficar trocando a palavra ver, né, por outro, ouvir, sei lá, enfim. Porque ele também vê com o tato, vai ver com uma atenção, né, enfim. Então, é uma das regras assim, de convivência. E claro que quando a gente desenvolve um trabalho com carinho, a gente consegue aos poucos ir conhecendo o aluno, né? Então, hoje, esse meu primeiro aluno, eu falo sempre com muito amor isso, ele está na universidade, ele vai começar o semestre, e eu fico muito feliz, assim, de saber que eu aprendi tanto com ele, e que ele chegou tão longe, né? Ainda vai chegar muito mais. Com certeza, essa conquista dele foi uma parceria entre a família, que é maravilhosa, entre o centro de apoio do Luz Braille, a escola, né, e os professores. Então, é uma parceria muito bacana, assim, de tudo que a gente faz e sempre pretende fazer, né? Respeitando, sim, sempre a individualidade. Muito bem colocado, Carla. Eles precisam se sentir seguros, integrados ao grupo. Assim, o processo de ensino-aprendizagem ocorrerá muito mais facilmente. Isso mesmo, Dayana. Obrigado pela colocação. Ah, que legal, Evandro. O Evandro está dizendo que tem 2 alunos com DV e ama trabalhar com eles. Que legal. O Celso está dizendo que as pequenas coisas que precisam ser observadas, como descrever o desenho, mas fazem toda a diferença, é verdade. E quando antes da gente fazer um curso, estudar sobre, né, conhecer, a gente às vezes não entende, né, esses detalhes, que esses detalhes fazem a diferença. E como fazem, né? Às vezes um fio de barbante faz toda uma diferença no material e proporciona uma enorme acessibilidade ao que tu está tentando ensinar, né? Mas gente dizendo que ama os alunos, ah, que bacana, gente. Depois, no final do curso, quando a gente for para passar para a parte prática, compartilhem com a gente essas experiências de vocês em sala de aula ou nas salas de AE, para que a gente conheça o trabalho de vocês, o que vocês fazem, porque enriquece também o nosso trabalho. Vocês vão ter a oportunidade de fazer isso nas próximas disciplinas, e isso com certeza vai contribuir muito para a gente e também para os demais colegas. Depois a gente pode criar uma forma de socializar essas atividades que vocês realizam. Então, eu vou encerrando a nossa aula, né, dizendo que gostei muito do que vocês escreveram nas tarefas. Se alguém ainda não fez, converse com seu tutor.
realize, leiam os relatos dos meninos para ver como é importante, né, a acessibilidade, a família, a escola, os centros. E se vocês ainda ficarem com alguma dúvida, podem mandar mensagem que a gente vai estar esclarecendo, certo? Grande beijo, fiquem com Deus e amanhã é outro dia. Boa aula a todos!